Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre os campeonatos da Série A2, Série A3, Segunda Divisão, enfim, os times do interior de São Paulo. Hoje um dos nossos assuntos vai ser a saída de um jogador do São Bento, um jogador que já estava há 2 anos no São Bento, ele está deixando a equipe de Sorocaba. O técnico do Oswaldo Cruz, equipe que vai disputar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, também falou a respeito aí de sua expectativa para a volta do campeonato. A Série A1, que nessa quinta-feira teve seus últimos detalhes para a volta acertado, então a expectativa do treinador do Oswaldo Cruz, o PC dos Santos, é para que isso, como eu já vinha dizendo nos outros vídeos, provoque um efeito cascata e logo também a segunda divisão volte também a acontecer. E também tem o presidente do Linense, o Leandro Assato. Ele deu uma entrevista para a TV Tem, onde ele falou alguma coisa assim bem interessante, né? Ele deu uma sugestão muito interessante com relação aí aos times que estão na Série A2 e Série A3 e que pretendem disputar também a Copa Paulista, que deve acontecer nessa temporada. Assim, hoje eu deixei lá no grupo, do Facebook do Paulista Segunda Divisão uma postagem lá pedindo para que as pessoas façam perguntas para eu responder aqui no vídeo. E algumas pessoas já fizeram, então no final do vídeo a gente vai estar conversando, vai estar falando aí a respeito dessas perguntas e respondendo aos membros lá do grupo Paulista da Segunda Divisão, que você também pode participar. Bom, depois de rodar aí a nossa vinheta de abertura, uma abertura um pouquinho diferente hoje, a gente ainda está se acertando, é só o terceiro vídeo, então tem alguma outra coisa assim que vai mudar ao longo dos próximos vídeos, Inclusive não vai ter mais a trilha sonora no final do vídeo, porque eu não sei porquê, mas o Facebook ainda, o Facebook não, o YouTube acabou ali caindo ali nos direitos autorais, então a gente só pode deixar só um trechinho da vinheta de abertura para não ter problema com direito autoral. Então vamos começar falando da Série A2 do Campeonato Paulista, porque o São Bento teve mais uma baixa no seu elenco. O meio de campo Doriva, ele que é sorocabano, depois de 2 anos na equipe, ele não chegou a um acordo com a diretoria quanto à renovação do seu contrato. E em comum acordo, ele deixou o time do São Bento. Então o Doriva, o meio campista, que já estava há 2 anos na equipe, disputou as 2 últimas edições do Campeonato Brasileiro da Série B pelo Azulão Sorocabano, não chegou a um acordo da diretoria, viu que era hora de sair e agora está procurando um novo clube, A saída dele foi determinada em meio à pandemia. Ele até deixou uma declaração aqui através da assessoria de imprensa dele, ele que é sorocabano, ele disse que foi uma honra vestir a camisa do São Bento, clube de sua cidade natal. Só tenho a agradecer aos dirigentes, comissão técnica, companheiros de elenco e torcida pela convivência nos últimos 2 anos, declarou o jogador. Então o Doriva é mais uma baixa, o São Bento que perdeu alguns jogadores durante a parada do futebol. O Doriva, sorocabano, jogador aí prata da casa praticamente, está fora da equipe do São Bento e agora busca aí um novo clube para estar jogando. Partindo da Série A2 para a Série A3, quem hoje deu entrevista à TV Tem, a TV Tem é uma afiliada da TV Globo, foi o presidente do Linense, o Leandro Assato. Ele falou a respeito aí de como está a situação da equipe e também sobre sua expectativa com a volta do Campeonato Paulista da Série A3. Foi uma entrevista de mais ou menos 12 minutos. Os principais trechos dessa entrevista está lá no site Gazeta do Futebol. Aqui no link da descrição do vídeo tem o endereço do site Gazeta do Futebol. Você pode conferir as principais declarações que ele deu ao longo lá da entrevista para a TV Tem. Mas ele falou algumas coisas muito interessantes. Com relação ao elenco, o Leandro ele falou que ele espera contar com praticamente 90% daquele grupo que já vinha defendendo a equipe antes da paralisação do futebol. Ele falou que tem muitos jogadores que são das categorias de base, que eram das categorias de base do Linense, que tinham acordos mais longos. Então, portanto, os acordos não inspiraram nessa parada do futebol. Já com relação aos jogadores que foram contratados só para a Série A3 e cujos contratos terminaram aí em meio a essa parada, ele espera que quando a Série A3 for retomada, quando tiver uma data de retorno da Série A3, ele vai chamar um por um desses jogadores e ver quem quer continuar, quem pode estar continuando na equipe.
mas ele acredita que pelo menos 90% do elenco que estava disputando o campeonato pelo Linense antes da paralisação vai continuar na equipe. Outro ponto que ele falou também é que o técnico continuará sendo o Xande, ou Xandão, né, para quem preferir. Então, foram essas aí algumas declarações do presidente do Linense, que ele deu também uma sugestão. Ele falou que isso está em discussão ainda, com relação quando a Série A3 voltar, tão logo ela termine e já comece a Copa Paulista. Ele acredita que a Série A3 vai voltar lá pelo mês de setembro, terminando a competição, já alguns dias depois começa a Copa Paulista. Para quê? Para que as equipes já possam traçar um planejamento para o segundo semestre, não para fazer 3, 5 ou 9 jogos, mas sim todo um semestre aí utilizando o elenco, os jogadores que eles contrataram para o término da Série A3, também para estar jogando a Copa Paulista. Lembrando que a Copa Paulista dá vaga na Copa do Brasil e também na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Agora, passando da Série A3 para a segunda divisão, quem falou essa semana foi o técnico do Oswaldo Cruz, o PC dos Santos. Ele que está parado aí com todo o elenco que vinha se preparando para o início do Campeonato Paulista da segunda divisão. A equipe teve que interromper suas atividades no mês de março e tem aí aguardado aí uma definição da Federação Paulista com relação ao retorno do Campeonato Paulista da segunda divisão. Ele acredita que com a Série A1 voltando, logo nós vamos ter aí também o início das outras competições e consequentemente da segunda divisão. Só que assim, como já havia declarado o presidente do União Mogi algum tempo atrás, ou do Atlético Mogi, foi uma das equipes de Mogi das Cruzes, cumprir os protocolos de segurança, né? Vai ser um desafio muito grande para as equipes que geralmente já enfrentam uma grande dificuldade para estar jogando a segunda divisão, vão ter esse desafio extra por conta de cumprir aí todos os protocolos de segurança que ainda serão definidos para a disputa da segunda divisão. Bom, pessoal, agora, como eu disse no começo, durante o dia eu deixei ali no grupo paulista da segunda divisão um pedido, né, para as pessoas mandarem perguntas aqui para o canal, para a gente estar podendo responder as dúvidas aí do pessoal. E alguns seguidores, alguns membros da página já começaram a enviar suas perguntas. Um deles foi o Thiago Merig. Isso aí, desculpa se eu estiver pronunciando errado. O Thiago Merig e o Ricardo Cestaroli, eles perguntaram a mesma coisa. Se ele acha que... O Thiago perguntou se eu acho que a segunda divisão, no caso a Bezinha, ela está comprometida esse ano, quanto aos times desistirem da competição. E você acha que a Bezinha, né, no caso ele pergunta se eu acho que a Série B, a segunda divisão, vai caber no calendário deste ano ainda. Então essa foi a pergunta do Thiago Merig e também do Ricardo Cestaroli. Essa mesma pergunta também foi feita no outro grupo, chamado Paulista da Segunda Divisão. Deixa eu pegar aqui o nome da pessoa. O Adeilton Martins também me perguntou sobre a segunda divisão, sobre o futuro da segunda divisão. Bem, a resposta é a seguinte: alguns clubes devem desistir mesmo, por questões financeiras, né? Até já anunciou a desistência algumas semanas atrás, que foi a Santa Cruzense. E deve haver um novo conselho arbitral, né? Até porque mais clubes devem desistir também. Eu acredito que não seja só a Santa Cruzense, porque, como eu disse antes, alguns clubes já atravessam uma grande dificuldade financeira, já em tempos normais. Agora, com toda essa pandemia, com a economia abalada, com perda de patrocinador e tendo esse custo a mais, que será cumprir os protocolos de segurança, porque um custo a mais as equipes vão ter. Então eu acredito que isso aí também possa provocar a desistência de outras equipes. Quanto a caber no calendário, eu acredito que tenha tempo de sobra, até porque vai ter menos times. Então, e vamos ter aí metade do ano para estar cumprindo a segunda divisão. Porque geralmente a segunda divisão acontece jogos sempre aos finais de semana. Uma rodada ou outra acaba pegando meio de semana. Então a federação deve usar também o meio de semana para estar realizando algumas rodadas, para estar acabando aí até final de novembro e começo de dezembro, que é quando geralmente mesmo acaba a segunda divisão. Talvez não tenhamos também o mesmo número de rodadas que estava marcadas para o início. Deve haver também ou menos times por grupo, ou menos grupos, né, dependendo de quantos times seguirem na competição.
Mas a segunda divisão vai ser disputada esse ano e vai terminar esse ano, né? Diferente do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, que vai transcender o ano, a segunda divisão vai começar e vai acabar neste ano também. Então, respondendo aí ao pessoal lá do grupo paulista da segunda divisão e também o Adeilton Martins, que perguntou através do grupo Campeonato Paulista Sub-20, um grupo que anda meio parado porque a gente nem sabe se vai ter Paulista Sub-20 esse ano, né? Esse sim, esse campeonato está ameaçado. A Federação Paulista, o presidente, já falou alguns meses atrás que talvez não teria campeonato de base esse ano, né? Porque você trabalhar com uma categoria de base na situação que a gente está hoje é muito mais complicado que um time profissional, porque você está envolvendo garotos, menores de idade, então tem todo um cuidado a mais que você tem que ter. Então, este ano eu acho que infelizmente, se tivermos, vamos ter o Paulista Sub-20, mas assim um torneio bastante reduzido, bastante enxuto, nada parecido com o que foi nos outros anos, até porque nessa época do ano, já mês de julho, é geralmente quando a primeira fase está terminando. Então, se tiver algum campeonato de base esse ano, vai ser só o Paulista Sub-20 e mesmo assim um campeonato assim bastante reduzido, com poucas equipes e geralmente ali eu acredito que mais perto da capital. Talvez equipes de umas localidades mais distantes, talvez até acabem não participando por conta também de toda a dificuldade de deslocamento e outros problemas que possam ocorrer. Bom, é isso aí. Amanhã, sábado, tem mais vídeo. Vamos estar aí seguindo aí pelo menos um vídeo por dia. Domingo, não sei, né? Porque a gente tem que ter um dia de folga. Mas amanhã vamos ter vídeo sim, sábado. E você pode continuar deixando sua pergunta ou aqui nos comentários ou lá através do grupo Paulista da Segunda Divisão, que vai ser ali nosso ponto de encontro no Facebook. Então, duas maneiras de você deixar sua pergunta. Aqui nos comentários ou no grupo Paulista da Segunda Divisão. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que é para ajudar o canal a crescer e para a gente também estar divulgando cada vez mais as equipes do interior de São Paulo, né, que já tem um espaço reduzido na mídia tradicional, a não ser, lógico, né, nas TVs regionais, na imprensa regional, mas não com um alcance como é a internet. Então eu vejo vocês no próximo vídeo e um ótimo sábado e um final de sexta-feira aí a todos vocês.